Olá pessoal, tudo bem? Olha só que fantástico! Hoje nós estamos estreando o nosso programa A Voz de Pai, do canal Ruptura Celeste. E eu tenho a alegria e a satisfação de estar recebendo um amigo, meu pastor Jonas Sintra, para falar num tema que você sabe que essa primeira temporada será um episódio falando sobre alienação parental. Tudo bem, pastor Jonas? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Wagner. Obrigado. É um prazer estar aqui com você, né? E será uma honra, né, desfrutar desse tempo aqui com você. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Pastor, sabe que eu tenho muitos convidados que vêm aqui conosco, mas nem todos eu sei de tudo. Então, eu tenho uma colinha aqui. Então, fique à vontade. É um bate-papo para nós conversar. Na verdade, eu sempre costumo fazer com meus convidados, antes de qualquer coisa, é conhecer um pouco mais. Eu queria saber, eu não só eu, quem está assistindo o senhor também, saber quem é o pastor Jonas Sintra fora o púlpito. Quem é o pastor Jonas? Quem é o Jonas Sintra? Conta para nós. Bom, Wagner, eu sou uma pessoa extrovertida, né? Sou casado, né? Eu vou me apresentar como eu costumo me apresentar, né? Eu sou o Jonas da Kátia, né? E o porquê disso, né? Porque Jonas tem vários, né? Mas da Kátia, minha esposa, só tem eu, né? Vai. Sou pai do João Miguel, de 13 anos, da princesa Manuela, que 7 anos. E estamos em Caxias há 18 anos já, Wagner, né? Nós viemos do interior, né, na cidade de Itaqui, né? Então são 18 anos aqui em Caxias do Sul. Que maravilha. Eu falo pastor porque, né, além de congregar, ou quem não sabe, o pastor Jonas, ele é o pastor da igreja Eucana, aqui de Caxias do Sul, mas depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria saber como é que nasceu o ministério hoje, assim, porque você não nasceu pastor, tinha um chamado que o Senhor revelou depois para você, mas se tornar hoje pastor, como nasceu esse ministério? Como é que surgiu? Surgiu de uma carência nossa, né? Eu digo uma carência, assim, porque foi num momento que eu e minha esposa, a gente estava passando uma turbulência no casamento, né? Primeiro filho, né? E a gente entende que o homem, muitas vezes, quando ele é pai de primeira viagem, né? Vamos chamar assim, ele perde a sua esposa. E aí a gente entrou num colapso no nosso casamento, e aí fomos conversar com o meu pastor na época, né? Em memória, e ele nos chamou a atenção. E aí começamos a trabalhar com famílias. E é onde Deus nos restaurou e eu entendi o meu chamado pastoral e a vocação. Não basta ter o chamado, né? A gente precisa ter a vocação. Falando lá em 2014, 2015, né? Sim. Nasceu o chamado a pastor. E desde então a gente vem trabalhando nesse ministério. Que benção, que benção. Eu vou lhe chamar de pastor, por já é o hábito, né? E o senhor falou agora com tanto amor, tanto carinho, que o senhor é da Kátia. E eu queria saber, né, a pastora, a sua companheira, esposa, Kátia, trabalha com o senhor, está junto com o senhor. Qual é, além de tudo isso, além de ser esposa, mãe, como ela se encaixa hoje dentro do ministério? O senhor comentou agora que trabalha com casais, mas a questão vai ser um prazer ter ela aqui um dia também. Falando da pastora Kátia, ou a esposa Kátia. Ela é o que Provérbios vai dizer, né? A mulher sábia, né? Hoje a gente tá casado 18 anos, né? E constituiu uma família, ela é o nosso suporte, Sim, né? Ela é meu suporte, meu braço direito, né? que benção. Não só no ministério, mas em casa, né? Ela que cuida, ela que nos ama Aham. como pai, como filhos, né? E a gente tem uma gratidão. Se eu posso dizer assim pra ela, é dizer que eu amo ela e que a gente vai até Jesus voltar nessa caminhada, cuidando da nossa família e cuidando do ministério a qual Deus tem nos abençoado. Amém. Eu tenho certeza que nesse exato momento, um monte de pessoas em casa estão dizendo assim, nossa, ou cutucando o marido. Tá vendo o que o pastor está falando? Pastor, você sabe que esse projeto, a Voz de Pai, ele faz parte do canal Ruptura. Hoje eu digo assim que eu acredito muito nisso, né? E vale mais a pena para mim ter 1% de alguma coisa que 100% de nada. E esse projeto hoje ele conta com apoiadores, patrocinadores, né? E porque acreditam que a Voz de Pai e o outro programa que nós temos devem chegar na casa de muitas pessoas.
principalmente o Voz de Pai, que nós contamos hoje com o apoio do Peroni Transporte, baterias Becker, lá do bairro Rio Branco, né? Então, se o dia você precisar de bateria para o seu automóvel, vai lá na bateria Becker e diz, ó, estive lá no Voz de Pai. Né? E temos hoje também um grande patrocinador, que trabalha com tributário, na mesma área que a Restart Soluções trabalha, que é a Getax também, que é a nossa patrocinadora aí, firme conosco, que vai estar conosco em toda a temporada aí, apoiando e patrocinando o projeto. É bom lembrar, porque aqueles que acreditam ainda na cultura, na família, a gente tem que dar honra para quem merece. Pastor Jonas, casamento e família, né? Depois de acompanhar tantas famílias, o senhor acredita que estamos vivendo uma das maiores crises familiares da nossa geração, pastor? Infelizmente, há uma sinalização aonde a gente precisa olhar, né? E até eu trouxe um número aqui do IBGE do último Opa, ano, se me permite, por com favor. certeza. Em cima da sua pergunta, vai um viés ao contrário. E eu fiquei grato a Deus por isso. Sabe por quê? Porque nós tivemos, a nível Brasil, nós tivemos um crescimento nos casamentos de 0,9% conforme o IBGE 24. E o divórcio, ele caiu 2,8% em relação ao casamento. Então, eu vejo que sim, a gente tem essa turbulência nos casamentos, né? Mas, porém, a gente, como igreja, a gente precisa se levantar e dizer assim para a sociedade, eu quero dizer para você que está nos assistindo, nos ouvindo, que o casamento, ela é a célula principal da sociedade. É aquilo que Deus tem de melhor. Quando ele cria Adão lá e ele vê Adão dando, lá em Gênesis, ele vê Adão dando nome para todos os bichos, né? E eu posso parafrasear dizendo assim, Deus olha para ele e diz assim, bah, eu vou te dar uma auxiliadora, né? Eu vou te dar alguém para dividir essa tarefa. E aí tem a história, né, Sim. relatada que Adão é tomado num sono profundo, primeiro anestesista do mundo, né? Fica aí a dica, né? Deus foi o primeiro anestesista e é onde tira de Adão a costela e faz a sua esposa. Mas o interessante é a Voz de Pai abordar esse assunto, porque nós, como homens, né, vou falar aqui para os homens, nós precisamos compreender aonde nós estamos. Qual é a nossa função de pai, de filho e agora de pastor, né? Sim. Dentro da sociedade. Então, para mudar a tua pergunta ali, que a gente está passando por uma ruptura, vou dizer assim, né? Nos casamentos, a gente precisa trabalhar o nosso coração. Sim. Então, nos últimos 2 anos, a gente está tentando, né, conforme a fonte do IBGE, virar essa mesa, né? Que benção, né? E que assim continue, né, pastor? Crescendo para que esses números cada vez mais caiam e fortaleçam a família, né? E concordo plenamente, e as suas palavras foram muito bem colocadas, né? Hoje a base, a família que não tem um casal estruturado, não é só a estrutura do casal que abala, é tudo. Filhos, trabalho, tudo vai, vai para o chão, né? Na sua experiência, qual é o principal motivo que leva tantos casamentos passarem por essa situação, alguns chegando ao fim, né? E por que que hoje, o que que desequilibra, pastor? O senhor que trabalha, o senhor e a pastora trabalham com casais, né? Nesses anos todos, a sua experiência, o que que o senhor ah, sentiu e viu e sente e percebe? O que que acontece nessa trajetória? São, são algumas coisas, né? A gente sempre fala, eu e a pastora Kátia, a gente sempre fala com os casais que nos procuram, e o casamento, ele nunca termina com uma grande situação. Eu uso a metáfora de um cupim na madeira, Sim, né? Que começa a corroer aos poucos e se nós não tratarmos o casamento, ele chega um tempo que tu olha por fora, ele tá belo, mas por dentro ele tá oco, né? E o que que nós temos olhado nesses dias aí, né? Primeira coisa, falta de perdão. Nós erramos todos os dias, como marido, como esposa, como pai. Só que a outra parte, que é a ofendida, ela precisa nos perdoar.
e nós que cometemos a falha devemos pedir perdão. Então, o primeiro ponto é essas pequenas feridas que não são consertadas. Uma troca, né, pastor? É uma troca, é uma via de mão dupla, né? Sim. Eu quero andar numa autoestrada, mas só ao meu favor. E a pergunta que eu deixo para você, casal que nos olha, que nos acompanha, é: você quer amar ou ser amado? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer quando Sim. casamos. E aí a gente entra no diálogo. A nossa geração hoje, infelizmente, e aí eu falo uma geração de 0 a 100 anos, né? Porque a gente está nessa geração. Sim. A nossa geração dos nossos pais, ela não tinha a tecnologia a seu favor. Os nossos avós, muito pouco. Agora, na nossa geração, aí na faixa dos 40 anos, né? A gente já tem a tecnologia muito avançada. E o que está acontecendo com as famílias? Elas estão presentes, mas ausentes. Eu sou um pai ausente. Eu sou presente, mas ausente. Eu sou uma mãe presente, mas ausente. E quando eu entro na configuração do telefone, eu vou ver quantas horas esse pai, essa mãe, ou esse filho, essa filha, perderam rolando feed no Instagram. É verdade. Então a falta de comunicação é outro ponto. E o último ponto, e muito interessante, é a escassez ou o excesso de dinheiro. Aí a pergunta é por quê? Na escassez a gente entende que a gente está passando por um momento, né? Estamos aí passando no deserto ali com a recém-casado, mas aí quando chega numa fase que você já tem uma condição financeira um pouco melhor, a gente não entendeu que nós somos dois. Nós somos um ainda, mentalmente e na questão financeira. E quando eu entendo que a minha esposa, o esposo e a esposa, eles trabalham e os seus recursos são um só, porque é uma casa, Sim. eles devem juntar todo esse dinheiro, seus salários, pagar as contas e guardar aquilo que for cabível guardar. Sim. Ou se reorganizar financeiramente. Então, a gente trabalha com esses 3 pontos, Sim. assim, em linhas gerais, seriam os 3 principais motivos. Você escutando o senhor falar, né? Ouvindo, quem está vendo em casa também, com certeza, eu acredito que vai chegar alguns nessa mesma reflexão. Nossa, o pastor falando parece ser tão fácil, né? Se nós seguisse essa regrinha, seguisse passo a passo, seria diferente. Mas aí vem a questão que o senhor iniciou lá, a questão do perdão e pedir perdão. Porque entender toda essa estratégia para fazer dar certo até é fácil, mas se não houver perdão ou a liberação de perdão, complica tudo. E o detalhe está lá no começo, pedir perdão e se deixar perdoar. Eu acho que eu não sei se eu posso acrescentar dessa forma, seria o passo para que desse certo um casamento porque conflitos existe, né, pastor? Até pastores passam por isso, né? Mas estar ciente que é uma construção faz a diferença, né? Com certeza. Vamos lá, tá muito gostoso, tá bom demais. Fiquei muito feliz com a sua presença novamente, né? O pessoal não só porque hoje nós fazemos parte do Ministério Eucana, mas estar lá, acompanhar tudo lá, eu já estendo esse convite, né? Procurem nas redes sociais a Igreja Eucana, Pastor Jonas, vocês vão ser muito bem acolhidos. Vá visitar, independente da sua crença, da sua etnia, da sua religião, vá visitar, tá bom? Vamos lá. O senhor acredita que existe restauração para qualquer casamento, pastor? Ou quando ambos permite que Deus trabalhe? Como é que funciona essa questão aí? Porque, me perdoe, acrescentando um pouquinho mais. Existe casamento que, assim, a gente percebe talvez que acabou e até Deus deixar assim. Ou não, só acredito que todo casamento há restauração. Quando é que não há restauração? Que o senhor e a pastora Kátia assim, ó, não, aqui, peraí, acabou. Antes de concluir essa tua pergunta, Wagner, eu vou dizer assim que para todos os casamentos tem restauração, né? Nós somos a prova viva. Sim. Né? Eu e minha esposa, a gente pode testemunhar, então, quando Deus opera um milagre, seja de cura, né? Seja de visão, enfim, ou de restauração, a gente tem a propriedade. Então, você, ouvinte, se quiser falar de casamento, chegar para mim e dizer assim, não existe a solução,
eu posso até dizer que não existe, mas eu sei quem pode resolver, né? Amém. Que é Jesus. Então, como você bem falou, se os dois quiserem, Wagner, se há 1% de chance na restauração do casamento, gaste tempo, ou melhor, invista o tempo na recuperação. Porque quando a gente restaura um casamento, a gente olha só para o homem e para a mulher, Sim. mas não. Espiritualmente, a gente está entrando numa sucessão, a gente está entrando numa linha onde os seus filhos serão abençoados, suas gerações futuras serão abençoadas, né? E nós, eu e a Kátia, nós decidimos romper essa maldição hereditária dentro da nossa família. E aí eu fui entender como as maldições hereditárias elas nos acompanham, e nós estávamos dentro da igreja. O detalhe, amados, que estando dentro da igreja não significa que você e eu estamos livres do problema conjugal. Pelo contrário, nós estamos suscetíveis, né, Sim. a esse problema. Sim. E nós devemos buscar a solução. Busque então o seu pastor, busque a sua igreja, busque pessoas que tenham o casamento bem sucedido, para ter referência. Eu sempre brinco, Wagner, que quando eu quero uma orientação financeira, eu vou naquela pessoa que é bem sucedida. Exato. Quando eu quero uma orientação sobre casamento, eu vou naquele que está na primeira aliança e o seu casamento é estruturado conforme Deus quer. Sim. Então, existe sim, Wagner, solução, existe saída e principalmente Deus ainda restaura famílias. Amém. Vamos crer nisso e buscar isso mesmo. Pessoal, tá maravilhoso. Eu creio que esse programa de hoje, a Voz de Pai, ele vai muito além daquilo que você possa ter imaginado. Aqui nós vamos trazer pessoas com conhecimentos gerais, ligados em várias situações. E o tema sempre vai ser o Voz de Pai Família. Família, direção, e aí vai ter vários outros profissionais que vão estar chegando aí. Vamos lá. E essa é uma curiosidade minha, tá? Eu até coloquei na lista aqui de perguntas, mas qual foi um dos testemunhos, ou dois, se eu quiser citar, de restauração familiar que mais marcou o seu ministério e o da pastora? Qual isso que o senhor diz assim, Wagner, nesses anos todos, esse aqui marcou a nossa vida? Sabe, Wagner, que fica... Essa pergunta eu sentei com a pastora Kátia e disse, amor, eu preciso que tu... Vamos entender junto aí, né? Porque a gente trabalha com família junto e a gente conversando ontem, né? E ela dizia assim, não, mas amor, a gente não tem como pontuar, né? Tem uns legais, assim, né? Por exemplo, assim, teve um casal que veio através da irmã dele, né? Eu trabalhava com a irmã dele, e aí um dia lá, ela tava chorando lá, eu disse pra ela assim, o que tá acontecendo, né? A gente trabalhava numa empresa junto, e ela então eu vou te contar. E me contou o caso, assim, que o irmão dele tava se separando, eles moravam fora do estado, enfim. E aí eu falei pra eles, então a gente quer te apresentar uma ferramenta. E o detalhe, Wagner, né, pra você que tá nos ouvindo, assim, né? Quando você tem um chamado, você nunca vai estar pronto para executar. Porque nessa situação, eu e a Kátia, a gente estava no processo de divórcio. A gente estava num processo de divórcio onde foi apresentada a ferramenta Casados para Sempre, né? E aí, a gente estava nesse processo, lá na quinta, sexta lição, tem uma pergunta dentro dessa ferramenta que diz assim, quando que você foi usado para falar de Jesus? E na nossa situação foi nesse casal. E aí, em resumo, né? Eu entrei em contato com eles estavam fora do estado, voltaram para Caxias, esperaram 3 meses para ir para a formatura do Casados e depois mais 3 meses para fazer o curso. E hoje, ela não quis me receber na casa, né? Uhum. O homem recebeu, eu e minha esposa. Ela não quis, passou na frente 2, 3 vezes e não nos recebeu. Mas para honra e glória do Senhor foram restaurados, né? Estão aí afinco, trabalhando com famílias. E
E virou meu compadre, minha comadre, né? Que show! Só sabe, pastor, que eu sou completamente, e eu digo isso e vou estar sempre dizendo para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo, que eu sou completamente louco, apaixonado por um homem. Esse homem tem nome, que é Jesus Cristo. Eu sou grato a ele a tudo, a tudo, a tudo, a tudo, né? E até expressar, falar dele, me emociona muito. Tudo que ele já fez na minha vida e faz. E eu vejo muitas pessoas testemunhando, né? Que infelizmente, eu marquei um gol, tu viu aquele lance na Copa, ou aquela outra situação. Pessoas vivem de dessas lembranças, né? E eu quero convidar quem está em casa e quem está escutando, assistindo e vendo, que vocês comecem a gerar lembranças de tudo que o Senhor já fez na tua vida. E que nem o senhor está contando agora esse testemunho. Nossa, que alegria lembrar. É que nem você lembrar do gol da Copa de tal época que o Brasil foi campeão, porque já faz muito tempo. E aí você lembra de um gesto desse que Jesus fez. Isso não tem nada que compare, né, pastor? Você que vive, digamos assim, é um servo do Senhor, né? Poder testemunhar os grandes milagres dele. Não tem coisa maior e melhor do que isso. Então, eu convido, volto aqui a dizer, esse programa hoje é especial para você em casa. Convida a desfrutar desses milagres. Hã, voltando aqui, né, nós estamos indo já para o bloco 3. Eu quero agradecer também, pastor, a Sorvetos, lá da Rio Branco também. O senhor acredita que a Sorvetos é uma sorveteria que trabalha com sorvetes em geral, açaí, e bem na época do inverno, quando eu falei do projeto, né, ele falou: "Nós estamos juntos". E eles são cristão lá também, um abraço a todos lá. E o Armacém Kids, que trabalha com roupa infantil para todas as idades, lá no bairro Bela Vista, também nossos apoiadores. E lembrando novamente a Getax, nossa patrocinadora oficial do canal Ruptura Celeste. Vamos lá. O bloco 3, pastor, eu deixei aqui para falar sobre divórcio e depois nós vamos chegar no tema que eu quero conversar. E aí eu quero entender qual é as funções hoje dentro da igreja nesse próximo bloco aí. Quando um casamento termina, normalmente a dor acaba ou ela apenas muda de forma e de local, pastor? Como é que funciona É uma isso? pergunta muito, muito propícia, né, para essa época que a gente está vivendo, né, como você perguntou sobre esse casamento, né? Eu acredito, né, que ela troca de figura, né? Teve a ruptura, né? E a gente vê muitas pessoas mascarando essa dor em outras fases, né? Felizmente tem pessoas que caem na drogadição, caem no alcoolismo, levam a sua vida de uma forma desregrada. Então elas mascaram o divórcio, né? E por que acontece o divórcio, pastor? Muitas vezes eu lembro das pessoas com a dureza no seu coração. Voltamos um bloco anterior, que é a questão do perdão. Se Jesus nos manda perdoar, nós devemos exercitar. Mas a nossa sociedade, ela acha que o perdão é por mérito. E o perdão não é por mérito. Nós não merecíamos ser perdoados por Jesus. E Jesus se entrega na cruz por amor. Então ele decidiu. Sim. Então, quando o divórcio bate na porta, nós precisamos compreender a situação, óbvio, né? Entender todo o cenário e apontar uma direção. E 90% eu vou arriscar dizer que é pela dureza do coração. Mas, pastor, tu não sabe, ele me traiu, ela me traiu. E aí eu quero dizer para você que nos assiste e nos ouve, maior traição do que aquele que estava na mesa com Jesus não há. Tu entende? Sim. Porque Jesus está na mesa com os 12, né? O texto vai dizer que estavam todos ali na última ceia. E alguém começa a perguntar para ele dos 12, quem que vai trair, quem que vai trair? Jesus sinaliza, mas ele não aponta. Aquele que mete a mão comigo na cesta, né? Para pegar o pão, irá me trair. E nós olhamos uma traição de Judas para Jesus que é para a morte. Muitas vezes, sim, amados, a gente é traído e a gente olha a traição como o estopim. Mas a gente tem que olhar o contexto.
Então o divórcio ele tá muito atrelado à dureza do coração. Sim. Olha, essas informações nos faz refletir, faz pensar. Inclusive, quero aproveitar e dizer para minha esposa que eu a amo muito. Muito obrigado por ser a minha parceira, pelos filhos maravilhosos que você permitiu o Senhor nos dar. Pastor, na sua visão pastoral, quem costuma sofrer mais durante o processo de separação? Assim? Nesse termo, digamos assim, não só como casal, mas quando envolve filhos. Quem sofre mais num rompimento desse? Sabe que, em linhas gerais, é o filho, né? Porque eu tento me colocar na mente, né? Se assim eu posso dizer, ou na situação daquela criança. Uma hora ela tem o pai do lado, né? Seja por 3 anos, 4 anos. E daqui um pouco se perde. A mãe tá numa casa, o pai tá na outra casa. E muitas vezes, Wagner, a pessoa que detém a guarda da criança, ela cria de um jeito, né? Seja o pai, seja a mãe, ela detém a guarda, ela tem a obrigação de ensinar a criança, né? Falando de ensino Sim, e educação. sim. E aí a outra parte que tem aquelas horas, seja um final de semana, seja 2 horas, infelizmente, para suprir a carência, e bem claro, né, para suprir a sua falta, a sua presença, ela não educa. Ela dá muitos presentes pela falta de estar presente. E é nesse contexto que a criança se perde. Então eu prefiro ficar com aquela pessoa que me dá, o pai ou a mãe, né, que me dá mais presente do que aquela pessoa, pai ou mãe, Sim. que me educa. Até acrescentando isso, né, pastor, que é uma coisa importante. Isso é um tema que nós temos debatido bastante lá no escritório. E antes de fazer essas entrevistas, a gente faz muitas reuniões, pesquisas, né? E vem algo que vem à tona. Até hoje o pessoal postou logo cedo no nosso Instagram. E o mesmo juiz, o mesmo judiciário se contradiz quando ele diz assim que o pai há de ser presente, tem que ser presente. E realmente tem que ser presente. Mas o mesmo judiciário que afirma e cobra isso é o mesmo que assina o documento dizendo que o pai só tem direito a ficar no máximo 4 vezes ao mês ou a cada 15 dias. E aí vem essa questão que o senhor colocou e colocou sabiamente. Um lado, né, e aqui eu falo da mãe, aquela que está presente, educando e fazendo de tudo para que o filho possa estar com o pai, aquela mãe participativa, né? Estou falando desta. Mas tem o outro lado, aquela que além de toda essa dificuldade que o pai vai passar, ainda tem os termos que no meio acontece para dificultar ainda mais essa presença. Então a gente começa a perceber que não só esta forma, mas o quão dificultoso é quando o judiciário, do outro lado, não exerce o papel que deveria exercer, que é olhar para a criança. Isso a gente tem estudado, pesquisado muito a fundo e tem percebido que é geral, o Brasil inteiro passa por isso. O casal deixa de ser marido e a mulher, mas nunca deixa de ser pai e mãe. Nós falamos agora há pouco, mas acrescentando, em que momento essa missão acaba sendo esquecida? E qual é a parte que o senhor acha que mais dificulta essa relação? Pai e mãe a gente nunca deixa de ser, né? Certo. Como você colocou. Mas, geralmente, quando a gente começa a optar por outras prioridades, a palavra certa é prioridades. Quando eu troco a prioridade. Então a minha prioridade é ser marido, ser pai. E quando há o divórcio, no meio do caminho a gente se perde. Porque eu quero mostrar para outra pessoa que eu estou bem, né? Eu fui deixado, né? Eu fui abandonado, Sim. né? E eu quero mostrar para outra pessoa que tudo bem, eu superei. E eu começo a priorizar os meus amigos, começo a priorizar a academia, eu começo a priorizar bares, e eu começo a deixar de lado o meu filho ou a minha filha. E é nessa priorização que a gente começa a esquecer o cunho de pai ou de mãe. Aqui vale para os dois. Sim, sim. Porque eu quero mostrar para a pessoa que eu me separei que eu estou bem. E é nessa salada de fruta aí que a gente começa a se perder. Quando eu começo a não olhar já mais pro meu filho como prioridade.
né? Como Deus nos olha como prioridade, nós devemos olhar para o nosso filho como prioridade também. E essa questão é importantíssima, né? Você que é pai, você que é mãe, que você que crê em Deus, ou aquilo que você crê, enfim, mas vamos botar que todo mundo hoje se diz crer em Deus. Vamos pegar essa questão. Você como filho com Deus, você está se relacionando exatamente como pai para com teu filho? Ou como mãe? Aí é a dica. Vamos lá, pastor. Tá muito bom. Nós estamos chegando no bloco. E muitas pessoas, algumas pessoas até botaram perguntas aqui para eu trazer para o senhor. Que é o tema principal, né, digamos assim, de todos que nós estamos falando, que vai ser nessa primeira temporada da Voz de Pai, que é sobre alienação parental. E aqui surgiu questões, curiosidades, pesquisa, perguntas de outras pessoas também. Para quem nunca ouviu falar nesse assunto, o que é alienação parental através da palavra de um pastor? Infelizmente acontece no nosso Brasil, né? Alienação parental, em linhas gerais, é quando eu detenho, né, o meu filho e começo a querer falar do outro pai, outra mãe, né? Ao oposto, né? E eu começo a alienar ele, a falar, dizer que um não presta, o outro é isso, outro é aquilo, usar palavras de baixo calão, e até colocando adjetivos ou pejorativos sobre a figura do pai ou da mãe, né? E a criança começa a tomar como verdade. E, infelizmente, a gente vai germinando na mente da criança ou do adolescente essa questão. E haja vista que muitos adolescentes se perdem nessa caminhada. Não quer estar com a mãe, não quer estar com o pai, devido às falas de quem tem a maior posse, se assim eu posso dizer, né? Sim, Da criança mais tempo sim, com ela, né? sim. E começa a germinar no coração dela, né? Pensa um HD zerado. Você vai na loja, compra um HD, não tem nada e você vai colocando informações ali. Uhum. Quando você abre aquele HD, as informações que você colocou, ela tem 80, 90%, ela já ocupou aquela memória. E a criança, ela fica sendo alienada. Sim, E é crime, né? crime. É crime. É que fique a dica, né? Para você pai, para você mãe, alienação parental, ela é crime. Você que queria ouvir através da voz de um pastor, vai conseguir muito mais informações seguindo o nosso canal lá, o Ruptura Celeste. Como ela normalmente começa, pastor, assim, hoje, e grandes conflitos ou pequenas atitudes do dia a dia. Como é que o senhor vê hoje que começa essa questão dentro de casa, ou através do pai ou da mãe, essa questão de alienação? Quando é que o senhor acha que surge isso? O que mais pesa nisso? Ela surge já no meio do conflito, né? E eu quero deixar uma dica, né, para você pai, para você mãe. Tudo que você tiver que conversar com a sua esposa, com o seu esposo, seja qualquer assunto, que seja um pouquinho mais delicado, que vocês precisam definir para onde irão ir, não seja na frente dos filhos de vocês. Não seja gritando, não seja discutindo em um tom alto, porque isso causa trauma. E Wagner, começa dentro de casa. Quando o relacionamento ele já está próximo até a ruptura. Sim, E ali as pessoas começam a se ofender, falar, e sai com a criança e fala: o teu pai fez isso, a tua mãe fez aquilo. E aí começa a plantar já uma discórdia. E já começa ali. Muitas vezes a criança tem mais um lado mais carinhoso com o pai sim, ou com a mãe, pelo tratamento já sim, dentro de casa. sim. E ali começa a alienação parental. É uma doença, né? Destrói, né, pastor? Destrói. É. Professor, aqui uma pergunta até, uma pessoa que pediu para a gente colocar aqui. Na sua visão pastoral, além de um problema familiar, a alienação parental também é uma questão espiritual? Tem que ter participação hoje pastoral da igreja nessa questão? Ela começa como emocional e ela é de cunho espiritual também. Porque uma criança que passa por essa situação, né, uma família, né, eu quero dizer, você vai criando feridas emocionais nessa pessoa. Vai criando brechas, né, no mundo Sim, espiritual. E se nós não resolvermos como igreja, sentar e conversar à luz da palavra, o que Deus quer que a gente faça nesse momento? Que oriente,
Quanto maior informação através de Jesus, essa família vai ser restaurada. Sim. E alguém pode estar ouvindo e perguntando, mas existe saída numa situação dessa? Sim. Existe saída desde que a família, os pais queiram reatar o casamento, construir essa família de novo em Cristo Jesus. Então nós, como igreja, nós precisamos estar olhando também essa questão e tratando, né? Sim. Tratando ponto a ponto. Pastor, agora é uma curiosidade minha. Esse tipo de situação também acontece dentro das igrejas? Vamos acrescentar dentro dessa mesma pergunta. Essa situação de alienação parental também acontece dentro das igrejas, mesmo depois do rompimento, o homem ou a mulher continua frequentando a congregação e está fazendo alienação parental? Isso acontece? Pode acontecer? Infelizmente pode acontecer. Mas quando há a ruptura do casamento, muitos deles se perdem, Sim. né? Ou o marido ou a esposa, eles saem da congregação, seja por N motivos. Mas dentro da igreja pode acontecer também, né? A gente está suscetível, né? A gente usa um termo dizendo que a igreja é como se fosse um hospital, onde a gente está de portas abertas para receber toda a população. Então, seja ela do qual for o credo, ali a gente vai amar, vai respeitar, vai entender e vai orientar à luz da palavra. Então, pode acontecer, né? Vamos lá, vamos prosseguir, tá gostoso, o tempo passa, ele não perdoa, mas nós temos tantos assuntos que esse tema, por falar, a gente vai ter 6 episódios falando sobre esse assunto, né? O senhor acredita que a alienação parental ainda é um tema pouco debatido nas igrejas brasileiras? E aí eu me coloco, hoje eu congrego há mais de 15 anos já, né, que o senhor, na verdade, não é que o senhor entrou na minha vida, eu corri até ele, e ele me aceitou, e eu confesso que desses anos todos, pastor, eu não vi muito, ou quase nada, as igrejas tocarem nesse assunto, né? Falarem sobre isso, um tema específico sobre isso. O senhor acha que está faltando isso? O senhor acha que está faltando preparação, instrução? Ou o senhor acha que ainda não chegou o momento? Como é que fica essa questão? A gente pode debater diretamente de púlpito, né? Mas a gente vê, falando da nossa experiência, né, da Eucana, né? A gente trabalha muito forte a questão de dentro de frentes de trabalho na igreja. Certo. Né? Hoje a gente está pautada, dividida em setores, né, ou departamentos, que a gente consegue assistir de um todo. Né? Mas a gente deveria falar mais abertamente sobre isso de púlpito, né? Como a gente fala de casamento, como a gente fala de outras situações, a alienação parental tem que ser clara. Mas o interessante é que muitas vezes as pessoas cometem alienação parental na ignorância. Porque elas viram, por exemplo, seus pais fazer isso e elas entendem que isso é correto. Mas nós, como igreja, a gente deve trazer à luz da palavra o entendimento, né? E o conhecimento, ele nunca é demais. Nunca. Não. Até porque a nossa criança, ela é a mais interessada. Muito bom, pessoal, viu? Essa é a dica, a Eucana tem seus departamentos, seus setores, então você vai ser muito bem acolhido, tá? Você procura o pessoal da igreja Eucana, que você que está passando por dificuldades no seu casamento, na sua família, seja em qualquer cunho, né? Você vai ter o acolhimento da igreja Eucana, pessoas conduzidas através da palavra. Agora vem outra questão aqui, que a gente vai tocando nisso e vai se aprofundando e vai surgindo curiosidades, né? Por que por que quase não ouvimos, e aí a gente reforça a pergunta anterior, pregações, estudos ou conferências tratando desse assunto? Já que a base é a família, independente se o casal, o filho, tudo essa estrutura, por que ainda eu não vi, pastor? Se eu posso estar enganado, ou quem está nos ouvindo, assistindo também, talvez não saiba que exista algo, se existe, nos diga, e se não existe, por que ainda não pensamos nisso ainda, como igreja? Como igreja, né? Eu sempre uso o exemplo do que a gente tem, né? Aham. Para vocês entenderem, né? Hoje a gente tem uma estrutura chamada Departamento da Família, Tá. tá?
Então ali a gente vai receber, vamos começar pelo noivo. A gente Tá. tem um curso para noivo, Certo. mostrando para ele como que ele vai se portar como marido e mulher. E o interessante, amados, que no curso de noivos, pasme, o noivado não vai para frente. Oh. Acaba ali. Acaba ali. Porque a gente tem que compreender que marido e mulher é diferente, Sim. que a gente tem papéis. Então, o Sim. curso, ele traz à tona realmente se você quer casar ou não. Aham. Então, Olha. a gente tem um curso, o ON, né, que é para noivos. Tá. Aí chega o casal, né, já um problema. A gente vai apresentar a ferramenta Casados para Sempre, 14 lições. Vai mostrar para ele, à luz da palavra, de como Jesus, né, de como Deus planejou o casamento na sua essência. E para nós pais, a gente tem o Pais para toda a Vida, ensinando os pais a serem pais. Que bênção, olha só, Então a gente pessoal. tem essa ferramenta e eu convido a você que não é da congregação Eucana, Isso. né? A gente ministra para todas as igrejas, porque não é sobre placa, é sobre Jesus. Amém. Então, quando Deus nos dá essa ferramenta, nós aplicamos. E aí nós conseguimos diminuir a taxa de divórcio, nós conseguimos diminuir as crianças sendo comprometidas pela alienação parental. Então, nós precisamos explorar, sim, o tema e usar o que Deus nos dá, as ferramentas que Deus nos proporciona. Então, o senhor hoje como pastor, né, com essa preocupação, com todas essas opções que a Igreja Eucana hoje nos traz, né, até mesmo eu que congrego lá, eu, minha esposa e meus filhos, ficamos muito felizes por esse motivo também, né, mas que vá essa dica para outras igrejas também, né, pastor, para outras congregações que nos acompanham, tem vários pastores amigos que estão curtindo, acompanhando o nosso Instagram e já compartilhando também nossos vídeos, em especial esse aqui, já tem muita gente aguardando, e possam levar isso para suas igrejas também. Pastor, vamos lá. Se o senhor acredita que se a igreja, né, num todo, Uhum. tivesse falado mais sobre esse tema ao longo dos anos, muitas crianças poderiam ter sido protegidas? Eu não digo nem pelo casamento, porque quando isso é levado ao púlpito, né, se a igreja tivesse feito isso, porque uma coisa que eu respeito muito e admiro são mulheres guerreiras. Elas buscam o seu sustento, mulheres auxiliadoras, e mulheres que passam por divórcios abusivos, passaram por situações que não deu mais realmente, que foi uma libertação e conseguem se manter firme e guardando e protegendo os seus filhos. Mas tem casos que isso não é real. Não é real. A gente sabe, vai se aprofundar nos próximos programas, situações que muita gente que talvez nem imagina vai vir à tona. Mas uma coisa que é importante, reforçando essa pergunta: se a igreja, nesse período de anos, viesse falando já sobre esse tema, será que não seria diferente nos dias de hoje? Porque nós temos essa função como igreja na Terra, né? Levar isso. O que o senhor pode dizer sobre isso? Toda informação ela é bem-vinda, né? O interessante no tema que a gente está abordando, é que Deus nos instrui a ser um bom pai, ser uma boa mãe, Sim, né? O que falta, muitas vezes, é a pessoa executar a palavra de Deus na sua vida. Porque eu vou lá, eu recebo, eu tenho uma conversa de gabinete, né? Acredito que vários pastores apontam o caminho, mas as pessoas, Wagner, não querem se sujeitar à palavra de Deus. sim. E se nós pegarmos em linhas gerais e aplicar isso nas igrejas, quando eu falo igreja é no corpo de Cristo ali, né? É entender que se elas executarem o que a Bíblia diz a nosso respeito, a gente vai ser a pessoa mais feliz dessa terra. Sim. Porque ali tem o norte. E o que falta é, sim, as pessoas aplicarem a Bíblia na sua vida. Amém. Pessoal, dicas valiosíssimas. Vamos lá, pastor, nós estamos chegando já na reta final. Já? Já, o tempo passa voando, eu queria ficar aqui o resto da manhã, da noite, da tarde, enfim. Quando um pastor percebe que um pai ou uma mãe está afastando injustamente o filho do outro, qual deveria ser a sua postura como pastor,
a pastora Kátia, claro que ela falaria por ela, mas eu digo o senhor como pastor. Quando o senhor percebe isso, eu, eu acredito que o pastor e a pastora têm um radar, tem um, ele tem um dom a mais que o senhor dá para eles, né? Porque vocês conseguem ter uma visão maior, ampla de tudo que está acontecendo, por já ter essa experiência também. Mas já, eu vou reformular, já passou, já aconteceu isso com o senhor e com a pastora? Opa, está acontecendo alguma coisa que está atingindo diretamente essa criança ou esse adolescente. Sabe que acontece e o interessante, amados, é que, por exemplo, nós temos o culto infantil, né? Aham. E as ministras do culto infantil, elas nos sinalizam algo que acontece. Através de um desenho, através de algo que a criança expressou naquele momento de 2, 3 horas de culto dela lá Sim, embaixo, na sala, vem para nós. E pela direção do Espírito Santo, a gente chama eles para uma conversa de gabinete, entender a situação e orientar. O nosso papel como igreja é orientar e compreender o que está acontecendo naquela família e dar as ferramentas necessárias para que eles possam viver em harmonia na sua casa, né? sim. E o Espírito Santo é que nos dá o radar, né? O Espírito Nossa. Santo, ele eu sempre falo, o Espírito Santo, ele vai nos avisar, ele vai nos trazer a revelação. E as pessoas muitas vezes acham que o Espírito Santo não faz mais milagre, ele faz. Ele Faz. traz a revelação, ele te entrega nome, te entrega até endereço, né? Aham. Se for necessário, assim ele faz. Eu tenho um pastor lá de Novo Hamburgo, um abraço, pastor Elias, pastora Michele, pastor Natanael Monange, e eles sempre falavam, o Espírito Santo ele é não, nada escapa por ele, então você fica ligado que o Espírito Santo está sempre ali com a atualização em dia. Pastor, como evitar ouvir apenas uma versão da história e acabar cometendo uma injustiça? A nossa primazia, minha e da pastora Kátia, é se nós vamos ouvir, é os dois lados. Se nós pegarmos uma moeda aqui agora, de R$ 1, ela tem duas facetas. Então, e a gente tá ali para ouvir. E a gente não pode julgar nem para A nem para B. Sim. Não fomos chamados, né? Que fique bem claro que a igreja do Senhor, ela não foi chamada para julgar. Ela foi chamada para amar e apontar o destino que é a cruz de Jesus, né? Sim. Então, nós sempre costumamos ouvir as duas fases, as duas faces, né? As Aham. duas falas para entender. Em cima das versões, a gente vai buscar a luz da palavra conforme devemos orientar essa família, né? E aproveitando, para quem está nos ouvindo, assistindo, pessoal, entendam que independente a sua crença, independente a sua religião, sem Deus, sem Jesus, nós não somos nada. Você quer ter uma direção, quer uma mudança de vida, Jesus é a base e não existe outro caminho, não existe. Ah, quem sofre mais com a alienação parental, pastor? O pai, a mãe ou a criança? Eu arrisco já ter uma resposta que se fosse para mim. Mas vamos lá, pastor, quando uma criança cresce sendo ensinada a rejeitar um dos pais, quem perde mais? Aquela família ou toda a sociedade? Duas perguntas em umas para ali de trazer aqui a sua resposta. Então, essa pergunta ela é pertinente porque, em linhas gerais, a sociedade perde. E aí eu respondo, né? E eu faço uma pergunta para quem nos ouve. A pergunta é: quando você denigre a figura masculina ou a feminina? A pergunta é: o seu filho ou a sua filha, ela vai querer casar com a figura do seu sexo oposto? Por exemplo, você degriniu a imagem do seu pai, certo? Essa menina ela vai querer casar para ter um relacionamento igual ao seu? Quando você denigre a imagem da mãe do menino, será que ele vai querer casar com a imagem da mãe que você falou mal?
Então, em linhas gerais, a criança ela perde sim o convívio, mas logo adiante, ali na adolescência e na sua vida para casar, vai haver uma barreira muito grande. Colocação incrível e muito forte essa. E me faz até aqui agora compartilhar com o senhor, que quem está nos vendo e ouvindo também, chega um momento, eu acredito até, pastor, que uma situação dessa chega a criança em questão, o menino ou a menina, vê toda essa situação, né, que ela se sente no meio desse tiroteio, né, chega a pensar, será que ela foi fruto um dia de um amor? Porque se um casal, até então, apaixonados, casam, se amam, planejam, esperam 9 meses, desfrutam, aproveitam daquela alegria e têm um filho, e depois o caminho se divide, há a separação, o divórcio, e aí começa tudo isso que nós estamos falando até agora. Chega um momento que não tem como não imaginar isso, que a criança vai chegar assim: "Será que eu fui fruto de um amor ou foi um erro na vida dos meus pais?". E eu acho que é tão egoísta, agora falando para você homem, para você mulher, você está sendo egoísta, está pensando só em você homem, você mulher. Você tem que ver, olhar o seu filho, porque naquele momento que o seu filho está ali, ele foi fruto de um amor. Foi fruto de uma construção, de um planejamento onde habitava e reinava o desejo daquela criança ter uma família. Então, deixa o egoísmo de lado e olha para o teu filho e faça com que ele enxergue você como pai, você como mãe, uma melhor opção e a melhor presente que Deus deu na vida deles. Isso vai, uma dica acrescentando a resposta do pastor. E vamos lá. Pessoal, estamos chegando no bloco final. E eu quero acrescentar mais algumas perguntas aqui e quero falar da igreja Eucana, tá? Mas antes de tudo, eu quero perguntar para o pastor aqui mais 2 perguntinhas e eu quero saber um pouquinho da igreja, que ele conte um pouquinho da igreja Eucana, para nós saber e convidar você que está aí também nos acompanhando. Quais marcas emocionais, psicológicas, espirituais essa prática pode deixar na vida de uma criança, pastor? O senhor, como profissional, digamos assim, né, porque você, além de ser orientado pelo Espírito Santo e ser um pastor e cuida de famílias junto com a pastora, mas também, de uma certa forma, né, eu digo assim, que você carrega um pouquinho do lado psicólogo também nisso aí, né, tem como ter uma visão também. Então vai aí a pergunta, essa prática pode deixar na vida de uma criança, o que que o senhor acredita, olhando como pastor hoje, o que isso destrói, né, o que das suas palavras? O primeiro trauma na criança é aquilo que você falou antes. Será que eu sou um fruto de amor ou de um acaso? O primeiro trauma dela é a rejeição. Eu fui rejeitado pelo meu pai ou pela minha mãe. Segundo trauma, o abandono. Eu fui abandonado. E aqui em linhas gerais, eu quero dizer para vocês, independente do que aconteceu, houve um abandono, né? Então o pai ou a mãe saiu de casa e essa criança ela foi abandonada. Então esses 2 traumas e emocionalmente ela fica abalada. E se Jesus não entrar na vida dessa criança, desse adolescente, ela vai carregar esse trauma para o resto da sua vida. Mas como assim, pastor? Sim, essa lacuna que fica da ausência do pai ou da mãe, por ausência ali, ele vai querer buscar preencher em outras coisas, seja em festa, seja em droga, seja em más companhias, porque ele não se sentiu pertencente a essa família. Nossa, dói como pai ouvir isso. Dói, dói, porque quem é pai ou quem é mãe em casa, acho que vai passar por isso quando assistir e acompanhar, estar acompanhando conosco aqui. Porque imaginar uma criança numa certa idade da sua vida perdida, que essa é a palavra, vai estar perdida e tentando achar um caminho. Se ela não encontrar Jesus realmente, para preencher essa lacuna, vai ser de muita dor e de frustração na sua jornada. Então, novamente, deixa de ser egoísta, pai e mãe aí. Pastor, quando uma criança cresce sendo ensinada a rejeitar um dos pais, quem perde mais? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm me feito, que nós estamos trabalhando em cima há algum tempo, já há mais de um ano que eu trabalho nessa área, acompanhando pais e mães.
E hoje não estou defendendo, por favor, não entenda assim, mas hoje está aí as redes sociais, internet, pesquisa, no judiciário, você vai ver que quem sofre mais hoje nessa questão, a gente já sabe que é a criança, mas quem é mais atingido nessa questão hoje, e aqui eu digo sem defender nada, né? Mas a área masculina hoje está sendo muito pouco ouvida no judiciário. E não estou aqui para defender nenhum lado, como eu volto a dizer, tem mães que merecem todo o apoio, toda a força, toda a dedicação, porque são guerreiras demais. Mas há o outro lado, inclusive até traz uma dificuldade para essas mães que mereciam e merecem mais atenção, que talvez não estão tendo ou estão deixando de lado por situações que não são verdadeiras. Então, reforçando a pergunta, quando uma criança cresce sendo ensinada a rejeitar um dos pais, quem perde mais? Aquela família ou é toda a sociedade? Reforçando algo que já até comentamos. É a sociedade, né, Wagner? Eu sei que a gente priva o pai, né? Torno a dizer, né? A figura masculina, ela é importante dentro do relacionamento, dentro da sociedade, né? Por exemplo, eu tenho um casal, né? Eu quero dar um exemplo meu, né? O meu filho, ele tem que ser parecido comigo. Ele tem que ser melhor que eu. E eu já fico aqui a dica, né, pra quem quer casar com o meu filho daqui a uns anos e com a minha filha, que a régua é alta. A régua é alta. Porque eu digo pro meu filho, você tem que casar com uma pessoa igual à sua mãe. Ou melhor que a sua mãe. O nível de exigência é que seja igual à sua mãe. Então tu quer que ele case? Não. Eu quero que ele entenda uma mulher de Deus como ela é mãe dele, como ela me trata como esposa. E para minha filha, tá com 7 anos, também a direção é a mesma. Filha, o teu espelho sou eu. Veja como eu trato você, o seu irmão e a sua mãe. E aí você vai escolher uma pessoa semelhante a mim, né? Na mesma linha, em linhas gerais, né, Sim, Wagner? sim. Então quem perde é a sociedade. Porque quando você tira a figura masculina de dentro de casa, ou a feminina, a menina vai se espelhar em quem se a mãe não está? Vai ser o pai? Aí ao contrário também é verdade. Quando nós tiramos o homem de cena e deixamos só a mulher, o menino vai ter a referência de quem como homem dentro de casa? A mãe dele? Não, a mãe dele é figura feminina. Então é a sociedade num todo que perde. É um tema que vocês vão ver, tanto que vai ter mais 5 episódios com outros grandes profissionais falando disso, porque é algo que, digamos assim, eu posso arriscar dizer, é uma ferida que nós temos na sociedade hoje, no Brasil num todo. Vamos lá. Para nós chegamos aí a uma reta que eu quero reforçar alguns apoiadores. Hoje nós temos a Restart Soluções Empresariais, que faz parte do grupo, inclusive ela é detentora aí do projeto Ruptura, junto com a Getax Soluções Tributais, mas agora, a partir do dia 5 do mês que vem, a Restart tem mais um produto, que é proteção veicular. Então, você é o carro que não tem proteção veicular, membros e cristãos e de qualquer crença, procure a Restart, que nós vamos ter condições especiais para proteger seu veículo, sua moto, sua van, seu carro, enfim. Restart, a partir de semana que vem, mês que vem, agora, proteção veicular. Vamos lá. Para nós chegar no bloco final aqui, pastor, o que falta para que mais igrejas se enfrentem esse tema com coragem, responsabilidade, os seus pastores, suas pastoras, seus líderes, né, que venham à frente e comprem, digamos assim, não é uma briga, mas comprem para si essa responsabilidade também. O que está faltando hoje? Volto a dizer, pela experiência, por conhecer pastores pelo Brasil, né, no nosso estado aqui também, eu ainda vou defender isso, vou mexer na ferida aí, digamos assim, né, cutucar vocês, pastores e líderes nas suas igrejas, o pastor aqui também que está aqui, né, mesmo sendo meu pastor, eu vou perguntar para o senhor novamente, o que falta para que as igrejas enfrentem esse tema com coragem e responsabilidade? Diga, eu estou junto nisso, nós temos que fazer algo. Eu acredito que eles têm falado, né, Wagner, nos seus gabinetes, né? Mas a tua pergunta ela é pertinente porque a gente precisa
trazer mais a púlpito, então, né? É porque se o senhor fala no gabinete, pastor, fazendo uma Sim, colocação, vou botar aqui, vou usar eu como exemplo, né? Nem vou usar um irmãozinho lá na igreja que está em crise e tudo, porque se estão em crise, às vezes ele não vai procurar o pastor, porque ele já decidiu, ou ela já decidiu, que não quer restaurar. Mas no púlpito a gente está vendo palavra do Senhor sendo ministrada, mas talvez faltou aquela cutucada que o camarada vai chegar em casa. Espera aí, opa, o pastor falou algo lá a respeito de família, alienação parental, que eu acho que eu estou fazendo, ou está acontecendo dentro da minha casa. Eu preciso procurar ele. Ou já rompeu e o pastor ainda nem sabe, enfim, e tá lá o irmão ou a irmã, né, que o senhor ainda está segurando ele lá, e naquele culto a ministração é sobre alienação, é sobre isso, é sobre o pós. Porque a gente ouve muito hoje nos púlpitos é falar para não acontecer, mas a gente não viu ainda, eu não vi, uma ministração quando aconteceu, e as causas, e as feridas, e tudo que acontece. O senhor acha que se deixar só para o gabinete, a gente não está perdendo uma guerra, uma batalha ferrenha que está acontecendo aí? Satanás nunca para, né, pastor? Não, o Satanás, ele não brinca de Satanás, de ser É. o diabo, né? A gente, muitas vezes, o cristão brinca de ser cristão. Ah, a gente tem que falar, então, né, mais abertamente, né? A gente tem que entender que no púlpito ali a gente vai ter, e mais a live, a gente vai ter um X pessoas que a gente vai alcançar. E ensinar, né? Eu volto a dizer, né? Nós precisamos ensinar à luz da palavra todo o tema, né? A gente não pode só querer falar de um tema específico, né? E a alienação parental, a gente tem que trazer então com mais palavras abertas, né? Se você quer, assim posso dizer. Que a gente hoje fala de educação financeira, fala de família, fala de casamento, mas esse tema ainda ele parece pipocar, É. né? Porque a gente não quer tomar, a gente que eu digo assim em linhas gerais, né? Não quer se aprofundar para que não tenha ruptura diretamente, assim, né? Porque às vezes tu pode falar uma palavra, no altar, e como a gente é formador de opinião, isso tem que ficar bem claro, né? Que às vezes uma palavra mal colocada fora de um contexto, ela pode trazer uma ruptura imediata. Por isso eu volto a dizer que a informação, ela tem que ser desde a criança para o adulto, em toda a esfera da igreja, a gente tem que falar a mesma língua e usar sempre o balizador da palavra de Deus para dizer se está certo ou está errado aquilo que está acontecendo, Em né? outras palavras, como a gente falou recém, então é algo que deveria, ou começar daqui para frente, a ser trazido ao púlpito com uma delicadeza, um cuidado, mas que isso se torne algo, como o senhor falou, né? A gente ouve pregações que o Espírito Santo usa ali, o pastor, a pastora, ou enfim, para falar de libertação, de cura, de finanças, de casamento, da salvação, né? Mas eu, olhando aqui, estudando e pesquisando e vendo, e a alienação, com as palavras colocadas, também é uma libertação, é uma salvação. Você tá, talvez ali, talvez não, creio que a pessoa conseguir entender. E se há uma ruptura, porque muitas vezes o pastor está lá ministrando sobre casamento e o casal está em casa ali, e olha assim, agora eu vou me separar mesmo. Pode ter acontecido também, né? Às vezes não chegou até o senhor, até o gabinete, mas eu quero dizer que eu convido e peço como membro da Eucana, né, sendo lá uma ovelha da igreja, em si, o senhor pastor lá, eu peço para o senhor e para outros pastores, analisem mais, leve esse tema para o púlpito, que eu acho que muitos filhos no futuro vão amar mais Jesus, porque um pastor talvez falou sobre esse tema que ele precisava ouvir, ou um pai ou uma mãe também. Vamos lá. Eh, e para nós chegar, eu quero fazer com o senhor aqui, pastor, umas perguntas pessoais. Mas fica tranquilo que a gente chama de ping-pong, tá? Então esse aqui é um bate-papo gostoso. Eu acho que o tema alienação parental, pelo que nós já falamos aqui, é um tema que merece mais 5 episódios. Temos psicólogos, advogados, delegados. Vai ter um tema muito especial que eu vou deixar para o final, pastor, e daí eu já vou adiantando o convite. Uma mãe que vai vir dar um testemunho, que ela foi uma alienadora e até quando ela foi pega, inclusive por Jesus, ela entendeu o quão mal ela fez nessa situação. Então, uma pessoa que se converteu, digamos assim,
deixou de ser uma alinhadora e se tornou uma mãe. E hoje ela tem uma história linda, inclusive com o ex-marido, depois que ela Glória a entendeu. Deus, né? Então isso Wagner, sabe quando tu me convidou, antes de nós entrar pro bloco final aí, eu quero dar um breve testemunho, se assim tu me por permite, né? favor, pastor. Sabe que eu tava em casa conversando com Deus, de Deus, mas por que esse tema? Né? Por que alienação parental pra mim, né? E aí eu tava lá e Deus me disse, mas tu foi alienado. Eu digo, como assim, Jesus? E ele me disse, não, pela ignorância dos teus pais, e eu quero ser linha gerais, né? O meu pai, ele me teve, né, com a minha mãe biológica numa noite. Então, Aham. e cargas d'água, passou o tempo lá. Com 3 anos, a minha mãe biológica me deu para o meu pai. E para minha mãe, que hoje é minha mãe do coração, que eu amo ela, dou a minha vida por ela, né? Ela, com 3 anos, eu não tive mais contato com a minha mãe biológica, né? E eu fui crescendo, né? Fui crescendo, fui ouvindo, olha só, interessante. Eu fui ouvindo só um lado da história. Eu fui ouvindo só o lado do meu pai, da minha mãe, dos meus avós paternos, e tudo certo. E aí eu desenvolvi minha adolescência e eu quero testemunhar para você, filho e filha, que há uma restauração. Quando eu tinha meus 16, 17 anos por ali, a minha mãe biológica me liga, Wagner, dizendo que ela estava doente, que ela precisava conversar comigo. E naquela época eu não corria atrás de Jesus, né? E ela me ligou e eu disse pra ela, não quero contato contigo. Eu quero mais que você, né, Se vire. se vire, né? A palavra certa é essa aí, se vire. Não quero mais contato. Dos 15 aos 23 anos, então eu tive a minha vida normal, né? Ia na igreja, né? Fui criado dentro da igreja, mas aquele cristão que não era convertido, Sim, sim, né? sim. Na adolescência. Chegamos em Caxias, tive todo o trabalho com a minha esposa, enfim, ali, e a gente tava para se separar. E eu ouvindo, né? Eu quero retornar dizendo que eu ouvia só uma fase Um lado. só um lado da moeda, Só um né? lado da Só o moeda. lado da moeda. E chegou, dentro do Casados para Sempre, chegou numa lição chamada perdão. Quinta lição no Casados. E eu tinha que pedir perdão para minha esposa, né? Dos erros que eu tinha cometido. E pedir perdão. E pasma. O Espírito Santo me disse: tu quer ser perdoado e não quer perdoar. Meu Jesus. Bom, Wagner, foi assim foi libertador. Sim. Entrei em contato com a minha irmã, da parte da minha mãe biológica, 2014, eu nunca vou me lembrar. Nunca vou me esquecer, perdão. Fomos a Santana do Livramento, né? Saímos de Caxias, fomos a Alegrete, né? A Santana do Longe, Livramento longe, e depois para ir para Itaqui. Chegando lá, Wagner, eu conheci verdadeiramente a minha mãe biológica. E bem na época, o meu filho tinha ali uns 2 anos para 3 anos, foi bem a época que ela deixou, me entregou para meu pai e a minha mãe do coração. Foi algo assim surreal, foi libertador. Da minha parte. Ô pastor, quando nasceu o Voz de Pai, o canal, eu queria trazer esse assunto, né? Eu orei muito, falei muito com o senhor, né? E eu vou ser bem sincero, e tinha alguns nomes na minha mesa para ser o primeiro convidado para estrear esse programa. E na lista desse nome o senhor falou: "Não, não quero essa pessoa agora. Ela vai vir lá no terceiro bloco, lá no terceiro programa. Eu quero alguém meu aqui. E o programa é meu, se você vai falar de mim, e eu vou sempre falar do meu senhor, não importa, em todos os meus programas, né? Vai ser uma pessoa minha."
E o pastor, sendo pastor da Eucana, eu tenho outros pastores que eu conheço, né, há muito tempo, Sim. pastores que são infinitamente importantes na minha vida, que são pessoas que me ensinaram muito. Ele me apontou o senhor, sabe? E mesmo a gente indo na igreja, porque a igreja é grande, gente, o pessoal tem muita gente cuidando de nós lá. A gente não tem tanto, a gente não se Contato. fala tanto, né? Acho que dei 2, 3 abraços nesse período que eu frequento a igreja no pastor Jonas lá. E o senhor me apontou o senhor. Glória a Então Deus. tudo eu digo assim, tudo há um propósito, né? E o senhor tem esse testemunho para compartilhar conosco. Então o senhor tinha planos e é essa pessoa porque é isso que ele vai falar lá. E olha aqui, perdão é a chave, não tem É a outra, não chave. tem. Vamos lá, nosso bloco de perguntas do ping-pong, pastor. Vamos lá, o que vier na sua mente, o senhor responde, fica à vontade. É um bate-bola bem legal aqui para nós, né? Vamos lá. E depois desse bate-bola, eu tenho 2 perguntas importantíssimas aqui, o senhor como pai daí, tá? Complete a frase, pastor. Família é o que para o senhor? Projeto de Deus. Casamento é o que para o senhor? Para sempre. Oh, Jesus. Um pai presente é? É um filho feliz, uma filha feliz. Uau. Uma mãe sábia é o que para o senhor? Aquela que dá destino para os seus filhos à luz da palavra. Oh, Jesus. Pega aí, gente. Uma criança precisa de? Amor. Amor paternal, né? Dos Amém. seus pais. Amém. Perdão é? Decisão. É verdade. Forte demais, gente. Igreja é? Família. Esperança é? Jesus Cristo. Oh, maravilhoso. Foi o bate-bola mais rápido, hein? Pastor, eu tenho 2 perguntas minhas aqui pro senhor que eu deixei pro final depois do bate-bola, né? E qual foi o maior aprendizado que Deus lhe deu como marido? Saber amar e perdoar. E qual foi o maior aprendizado como pai? Os pais que estão assistindo agora. O maior ensinamento, né? O aprendizado é a gente chegar em casa, ter uma família que nos recebe. Ter um abraço do filho ou da filha que não nos cobra nada. Só a nossa presença. Amém. Pastor, estamos chegando no final. Eu só tenho a agradecer ao nosso Senhor Deus, né? Nosso Papai, nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo. E esse sim é um programa voltado, todos são, mas esse especialmente para o nosso Senhor Jesus Cristo. E para mim ele é fundamental e fez milagres. Eu nem sei contar quantos na minha vida. E o quanto eu amo e sou grato e pela oportunidade dele ter me recebido, né? Ele sempre esteve lá, eu que fui até o encontro dele, ele nunca deixou de estar do meu lado. Então, muito obrigado, meu Senhor, por esse momento, por estar aqui com um servo seu que te ama também, né? Trouxe uma história linda. E eu quero devolver para esse servo, dizer que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue a abençoar a sua vida, da pastora Kátia, né? E eu quero deixar agora para o Senhor me falar, o senhor já falou da pastora, é claro. Eu quero que o senhor fale um pouquinho para quem está ouvindo, né, sobre a igreja Eucana. O que é esse ministério, tá? E em seguida o senhor pode já me complementar, né? Fazer aqui uma mensagem para os pais, para as mães, né? Que estão em casa. Deixar a sua mensagem para quem está assistindo. É com o senhor. Bem, eu agradeço a Deus primeiramente, né, Wagner, pela oportunidade de estar aqui conversando. Foi um prazer, né? O Ministério Eucana, né, ela é de Caxias do Sul, para quem não sabe, né? Foi fundada pelo pastor Josué Pompeu, pastor Eliane Pompeu, aqui de Caxias. Agora em outubro a gente faz 14 anos de ministérios, né? Nós temos em Curitiba, nós temos em Campinas e Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. E agora a gente está abrindo uma igreja na Zona Norte de Caxias, que Deus nos deu aquele local lá, né? Então, é uma igreja familiar, onde nós recebemos bastante família, e você está convidado a estar aqui conosco ou entrando nas redes sociais da nossa igreja, @Eucana Caxias do Sul, ou aqui na Bento Gonçalves, número 3366. Seja bem-vindo ali, né? Pastor, tem algum evento que a igreja está participando ou programando ou que vai trazer para pais ou para mulheres, alguma coisa que o senhor quer compartilhar? Usa esse momento. Vou usar sim, né? Nós Vamos temos agora, então, em agosto, Tá. 15 de agosto, a gente tem a conferência Forja,
que é dos homens, né? Isso. Voltado para os homens. Então você é nosso convidado, você é homem, né? Quantos anos? A partir de 4, 5 anos ali, se você quer estar conosco, é um sábado ali, a gente vai estar recebendo a partir das 14 horas, 15 de agosto. Anota aí e esteja conosco. Para as mulheres, nós temos o Congresso Elas, que acontece agora em novembro, 20 e 21 de novembro. A gente vai ter a Isadora Pompeu, a Carol Sim. Tauber. Para você, mulher, esteja conosco ali, né? Sendo ministrada pelo nosso Deus aí a questão das mulheres, né? Então a gente tem essa programação mais forte aí. E a gente também tem os eventos dos adolescentes, dos jovens, mas entre nas nossas redes sociais que ali vai estar as informações. Pastor, e aquela palavra, aquele pai, aquela mãe que está em casa, para aquela família, aquela pessoa que se sentiu tocada agora, para nós encerrarmos aqui, pastor, por favor. Quero dizer para vocês, pais, que Jesus ama você. Jesus ama a sua família. Jesus, ele abençoou a aliança que você escolheu, né? Então, não desista. Não desista do seu casamento, não desista da sua família e conte conosco com as nossas orações para que você possa superar talvez o obstáculo que esteja impedindo de você ter uma família abençoada por Jesus. Amém. Pessoal, encerramos hoje. Você que vai acompanhar, assistir, eu convido, compartilhe, curta, ative o sininho para mais informações e não deixe de levar essa mensagem para ninguém. Compartilha com todo mundo. Muito obrigado e até mais. Obrigado, pastor. Obrigado, Deus abençoe.